E há 6 anos, vítima de arbitrariedades da Polícia Federal e do Judiciário, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, foi levado a cometer suicídio. Agora, o Tribunal de Contas da União revela que não encontrou irregularidades na gestão dele. Por isso, dezenas de reitores e ex-reitores de universidades federais estão divulgando documento em que pedem justiça para Cancellier e outros reitores perseguidos pelo que chamam de lava-jato das universidades. E sobre isso eu vou conversar agora com a Soraya Ismaili, que é ex-reitora da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, Soraya, tudo bom? Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Boa noite, Ana Flávia, e boa noite a todos os ouvintes e participantes aqui do seu jornal. Uma honra, um prazer participar aqui com você. Obrigada mais uma vez. Soraya, nesse documento, reitores e ex-reitores, eles destacam que a conclusão do processo contra o Cancellier e seu arquivamento não são suficientes. O que deveria ser feito, na sua opinião? Bem, na nossa opinião, e essa carta que é assinada por diversos reitores e principalmente reitores que já terminaram os seus mandatos, como é o meu caso, nós estamos solicitando e pedindo que as autoridades brasileiras tomem providências e responsabilizem as pessoas que, de fato, promoveram essas perseguições e essas atividades que levaram a muitas perdas, inclusive culminaram na morte do reitor Cancellier há 6 anos atrás. Então, nós pedimos não só o arquivamento do caso e das denúncias que ele sofreu, mas também que sejam apuradas as causas, por que fizeram isso, como fizeram, para que isso não mais aconteça, para que não se repita. Além disso, também apurar os outros casos de reitores que foram perseguidos de outras maneiras, que tiveram conduções coercitivas, que tiveram que prestar contas para os tribunais, Tribunal de Contas da União, por exemplo, que tiveram seus nomes e suas reputações abaladas também, principalmente por membros do governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Então, é preciso apurar todos esses casos, inclusive casos em que não foram divulgados e que muitas pessoas não ficaram sabendo, e que hoje nós temos a obrigação de fazer justiça, não só de trazer a memória, mas de termos a reparação. Então, é um momento importante esse do arquivamento, certamente isto demonstra mais uma vez que foram medidas que foram tomadas na chamada Lava Jato da educação, das universidades, e que de fato aconteceu. Muitas pessoas até duvidaram disso em alguns momentos, mas de fato aconteceu, e que hoje está claro que nós precisamos apurar e responsabilizar. Eu mesma fui um destes casos em que tive o meu nome e também a tentativa de um dos ministros de Bolsonaro, ministro da Educação, uma tentativa de perseguição, de abertura de processos, tentativa de abertura de processos que não deram em nada, assim como não deram em nada todos os outros casos que eles tentaram perseguir e tentaram prender, porém, nós temos perdas, pessoas que adoeceram, tem o caso de uma reitora que renunciou porque não aguentou a pressão, que foi muito grande, teve casos de reitores que adoeceram, que tiveram sua saúde prejudicada, nós tivemos reputações sendo abaladas e o caso obviamente, do reitor Cancellier, que é o mais dramático e que não tem volta, né? Isto tudo precisa ser apurado, precisa ser trazido e nós, então, teremos a justiça e a reparação.
Falando em reparação, Soraya, que tipo de reparação ela é possível, né, em um caso extremo que tirou a vida do Cancelier, por exemplo? Bem, a perda da vida do Cancelier, nós não temos como recuperar. Assim como não temos como recuperar as mais de 700 mil mortes, ou pelo menos 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas durante a pandemia da Covid-19. Nós não temos como reverter algo que é irreversível neste caso, mas a reparação se dá no momento em que nós trazemos a memória, trazemos de volta o que aconteceu, criamos movimentos que possam divulgar, apresentar para a sociedade as injustiças que ocorreram, ter memoriais, né? Museu, por exemplo, um museu ou um memorial, melhor dizendo, da pandemia, no caso da pandemia, um memorial das nossas universidades e tudo que sofremos em torno da questão das perseguições das universidades, isto certamente é um tipo de reparação. O outro é apurar os responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. A prisão indevida, as acusações e as denúncias que foram infundadas, os responsáveis por isso precisam ser trazidos e é preciso esclarecer e é preciso, de fato, Terem as punir, punições, por que né? não dizer punir os responsáveis por uma tragédia como a que aconteceu com o reitor Cancelier. Perfeito. Bom, Soraya, obrigada, viu, pela sua participação aqui no seu jornal. Desejo um excelente final de semana. Muito obrigada. Se você me permite acrescentar, nós temos já apontado que o atual ministro da Justiça está se dirigindo para esta apuração e também nós estamos enviando a nossa carta não só ao ministro da Justiça, Flávio Dino, como também ao ministro da Educação, o Camilo, o ministro Camilo, para que nós tenhamos, de fato, ações efetivas e que toda a sociedade reconheça o papel das nossas universidades, que depois, durante a pandemia, demonstraram tão claramente como salvaram tantas vidas, mesmo diante de uma situação tão dramática que a nossa sociedade viveu com o governo Bolsonaro. Com certeza. Então, muito obrigada, Ana Flávia, agradeço muito, uma boa noite a todos vocês. Obrigada mais uma vez e boa noite, Soraya.